Tendo à vista a sua viuvez, Noemi decide voltar para Belém, para junto dos seus parentes. Antes de voltar, ela diz às suas noras, Orfa e Ruth, que permaneçam e fiquem com seus parentes em Moabe, e ela voltará para Belém. Nesse momento, Ruth decide ficar com Noemi. Veja o texto, Ruth capítulo 1, verso 16. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixes, e não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aí Ruth estava fazendo uma declaração de amor para com sua sogra, mas também estava fazendo uma declaração de amor para com o Deus da sua sogra. Essa era a conversão de uma moabita, ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Nosso relacionamento com o Criador foi danificado pelo pecado, levando-nos à pobreza espiritual. Nossas expectativas são sombrias e passamos a colher espigas que sobram, vivendo dos restos da alegria que podem ser encontradas em um mundo destruído pelo pecado. Mas tudo muda quando fazemos uma descoberta surpreendente. Deus não se esqueceu de nós. Quando Noemi chegou em Belém e as outras mulheres viram que ela falou, falaram, esta é a Noemi. Noemi, o nome Noemi significa amável, o meu agrado. Mas ela disse assim, não me chamem mais de Noemi, chamem-me Mara, porque o Senhor me deu grande amargura. O pecado causa grande amargura. Pensando agora em termos do ser humano, o pecado causa grande amargura para com os seres humanos. Assim como o pecado, ou seja, a morte causada pelo pecado, a morte decorrente do pecado de seu filho, de seu marido e de seus 2 filhos, trazia para Noemi a amargura. Mas vejam lá no capítulo 2, os versos 5 até 20, nós vemos uma descoberta surpreendente. Noemi faz uma descoberta surpreendente. Ruth disse, vou apanhar espigas atrás dos segadores. O que era isso, irmãos? Isso, em Israel, na colheita, as pessoas menos favorecidas, os pobres, podiam ir atrás dos segadores e pegarem aquilo que sobrava, aquilo que caía. Não era para pegar os segadores, os que faziam a colheita, não deviam recolher aquilo que caía, pois aquilo que caía era para com os pobres. E ela foi, então, numa fazenda, num sítio, recolher as espigas. Esse sítio era de Boaz. E o proprietário do sítio, o Boaz, perguntou para os seus moços, para os seus servos, quem é essa moça? E eles disseram, é a moça moabita que veio com Noemi. Boaz se favoreceu-se de Ruth. E agora então ele disse assim, filha minha, não vá colher no outro campo. Colhe aqui nesse campo, fique com as minhas servas. Se você tiver sede, você beba com as minhas servas, fique com as minhas servas. Boaz sabia das atitudes de Ruth para com Noemi. Ele sabia que Ruth, a moabita, tinha querido, determinado vir com Noemi para Belém. E adotando também como Deus, o Deus de Noemi. Ele deu alguma atenção especial a Ruth. Disse para os seus servos, deixai cair espigas para que apanhem, não a repreendais. A alegria de Noemi ao saber que Ruth estivera nos campos de Boaz. Veja, capítulo 2, verso 20. Então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, esse homem é nosso parente chegado e um entre os nossos resgatadores. A descoberta era que Boaz não era simplesmente um fazendeiro gentil, mas ele era um parente. Essa foi a melhor notícia. A pobreza daquelas mulheres não precisava durar para sempre. Era um parente resgatador. E o que era esse parente resgatador? O que é essa figura de ser um parente resgatador? Veja um parágrafo da nossa lição.
Noemi não podia tomar posse da terra do seu marido, Elimeleque, sem obter assistência da família do seu marido. Ela espera que Ruth possa se casar com um parente próximo do seu falecido marido e ter um filho em nome de Elimeleque. Isso é, ter um filho da família, ter um herdeiro na família. Deus fez provisão em Israel para que os indivíduos reivindicassem a sua herança na terra prometida. Era necessário um parente próximo para redimir a herança de Elimeleque. Boaz não era apenas um fazendeiro gentil. Ele era um parente de Elimeleque que podia redimir a terra. Veja o texto de Levítico 25, 25, quando se estabelece a figura de um parente resgatador. Se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte da sua propriedade, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que esse seu irmão vendeu. Se uma determinada herança ficava sem herdeiros homens, por conta do falecimento, por conta da viuvez, esta viúva podia casar-se com um parente próximo e, ao ter um filho, esse filho era como se fosse o filho do primeiro, do marido original, e a herança pertenceria a ele. O Senhor Deus quer nos resgatar. Muitos pensam em Deus como alguém severo, que nos deixará entrar no céu se cumprirmos exigências morais, mas fará isso de má vontade, porque escapamos por pouco, com base apenas num detalhe técnico. As imagens de Cristo vistas em Boaz mudam esse conceito. Deus nos vê e, apesar da nossa pobreza, ele nos quer como sua noiva. A figura de Boaz, irmãos, a figura desse gentil dono de terra, desse gentil agricultor, ela é um tipo da figura do Senhor Jesus Cristo. Boaz é um tipo do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o nosso parente resgatador. A maneira que o Senhor Jesus mais gostava de ser chamado era filho do homem. Filho do homem porque, como homem, como nosso parente, como nosso semelhante, assim que o Senhor Jesus gostava de ser chamado. E ele é o nosso resgatador. Nós ainda vamos ver um pouco mais da história de Ruth. Mas podemos lembrar que o Senhor Jesus é o nosso resgatador. Ele vem nos resgatar. Nós que estamos aqui nesse mundo colhendo espigas, colhendo o que sobra da alegria. A alegria que o Senhor queria nos dar era uma alegria infinita, mas nós temos poucas alegrias, espigas que sobraram da grande colheita. O Senhor Jesus vem nos resgatar. Ele é o nosso resgatador. Para isso nós devemos ter alegria, como Noemi, quando descobriu que tinha um parente resgatador. Nós temos um parente resgatador. Esse parente resgatador é o Filho do Homem, é o Senhor Jesus Cristo. E por isso nós devemos ter gratidão, por isso nós devemos ter alegria. Temos um resgatador.